Demora um pouco. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa primeira palestra do Seminário de Mecânicas do segundo semestre de 2020. Esse ano estranho da pandemia, é um prazer tê-los todos aqui conosco nessa tarde de quarta-feira para o nosso seminário. Para os que já estão acostumados aos nossos seminários, um bem-vindo de novo, mas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu quero lembrá-los que esses seminários acontecem com certa frequência nas quartas-feiras, às 4 horas. Se você não recebeu um e-mail meu de aviso, por favor, coloque no chat o seu e-mail, que eu adiciono você à lista de divulgação desses seminários, para que você não perca as próximas edições. Além disso, os seminários são extremamente informais. Nós recomendamos e aconselhamos que você interrompa o palestrante a qualquer momento com suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, tá bom? Pode ser para perguntar o que quer dizer aquela variável. Sintam-se à vontade, o ambiente é extremamente informal. Além disso, se vocês tiverem alguma recomendação de palestrante, algum nome, ou se vocês quiserem dar uma palestra sobre o trabalho de vocês, por favor, também entrem em contato comigo, tá bom? Que aí a gente organiza uma palestra, um seminário para vocês, tá bom? Novamente, eu já avisei isso antes do início da gravação, mas eu tenho que avisar agora, esse seminário será gravado, está sendo gravado e será divulgado na internet. Então, se você não quiser que sua voz ou sua imagem apareçam na internet, por favor, mantenha sua câmera e seu microfone desligados, mas não deixe de se manifestar através do nosso chat, tá bom? Que a gente lê as perguntas aqui para o palestrante. Então, sem mais delongas, é um prazer imenso abrir essa sessão dos nossos seminários do segundo semestre de 2020 com o nosso colega, professor Rafael Gabler Gontijo, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília. Rafael é um grande colega, um grande pesquisador, um coautor do qual eu me orgulho muito de ter trabalhado com ele, né, do qual eu me orgulho muito. E ele hoje vai dar uma aula magna para a gente sobre suspensões de materiais dipolares, né? Ou seja, uma aula básica sobre os nossos bastante conhecidos ferrofluidos. Ele vai mostrar para a gente, com certeza, mecanismos bastante interessantes que aparecem, né, na descrição desses materiais complexos. Rafael, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, muitíssimo obrigado por abrir a nossa sessão de seminários. A palavra é sua. Yuri, muito obrigado pelo convite. Assim, é sempre um prazer quando a gente tem essa oportunidade, né, de bater um papo, principalmente com os alunos que estão aqui no contexto acadêmico, tentando assim aprender mais sobre áreas diversas do conhecimento. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre uma coisa que é muito familiar para a gente, é mais agradável ainda, assim, né? Então eu preparei assim essa apresentação pensando principalmente nos alunos e em tentar contar uma história para vocês com início, meio e fim. Eu usei uma estrutura aqui que não é de slide, porque eu fico muito entediado com essa coisa assim de você ficar lendo slide, ficar seguindo estruturas muito previsíveis de apresentação e pensando muito mais num esquema de lousas, assim, né? Então é meio que uma aula mesmo, mas vai ter assim exemplo de simulação, animação, vídeo, equação. Eu tentei assim preparar um material e uma apresentação na qual conseguisse mostrar a beleza do assunto por diferentes perspectivas, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, eu vindo de um contexto de engenharia, eu tinha muito essa ideia assim, né, do pressuposto estético da engenharia ser a aplicabilidade das coisas, né? Então, o que me motivava muito a querer estudar algo era aonde eu poderia usar. Com o tempo, eu fui começando a enxergar beleza em outras questões, como na modelagem matemática das equações que a gente usa para descrever o fenômeno, né, no entendimento dos mecanismos físicos que descrevem o fenômeno. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre aplicação, um pouquinho sobre modelagem e um pouquinho sobre teoria, para tentar mostrar a beleza que existe dentro desse objeto por uma perspectiva de engenharia, física e matemática, tá? Então, sem mais delongas, eu vou aqui minimizar um pouquinho a minha cara,
pôr aqui no cantinho e vou abrir aqui a lousa que eu preparei para vocês, né? Então, isso aqui é a minha lousa, espero que estejam vendo ela. Deixa eu voltar aqui o meu rosto para poder aparecer junto com a lousa. Bom, eu coloquei aqui alguns símbolos no cabeçalho inicial, assim, que eu acho que é importante, só para contextualizar, né? Eu sou membro do Grupo Vortex, vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica, que é liderado pelo professor Francisco Ricardo, que foi meu orientador de doutorado, e que também orientou o Yuri, né? Nosso colega também no mestrado. Então, a gente, em algum nível, assim, é irmão acadêmico. Sou bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, e tem um canal no YouTube, que eu coloquei aqui a logo, linda, que é meu avatar, que minha irmã fez o desenho, chamado Ciência e Brisa. Eu, com esse esquema de ensino remoto e pandemia, assim, eu senti essa necessidade de criar um portal para registrar ali cursos, aulas, etc., assim, pensando principalmente em dar uma animada, assim, nos alunos que estariam em casa muito entediados na pandemia, né? Então, se tiver interesse, entra lá no canal. Tem muita coisa legal lá, tem um curso inteiro de MACFU1, tem curso de transferência de calor inteiro, de programação científica em Fortran, ele é bem acadêmico mesmo, assim, tá? Bom, então começando aqui propriamente assim a apresentação, né? Eu trabalho com fluidos magnéticos tem mais ou menos uns 12 anos, assim, né? Então o objeto de estudo da minha pesquisa são esses caras, os fluidos magnéticos, que são basicamente fluidos compostos pela adição de um líquido base, carreador, geralmente newtoniano, né? Geralmente à base de óleo, mas também existem ferrofluidos à base de água. Existe uma questão também assim de terminologia, né? Fluidos magnéticos e ferrofluidos são sinônimos, tá? E dentro desse material a gente coloca partículas bem pequenininhas de material ferromagnético, né? Que são nanodipolos magnéticos, tá? Então, assim, por uma perspectiva já matemática, assim, quando a gente olha para o fluido, a gente estaria olhando para essa descrição de um modelo contínuo baseado em teoria de campo, que a gente conhece popularmente como Navier-Stokes. E quando a gente olha para as partículas, né, como entidades materiais, o movimento delas vai ser descrito principalmente pela segunda lei de Newton. Então, essas duas cosmovisões elas vão aparecer aqui na minha apresentação, para a gente tentar entender o comportamento, principalmente microestrutural desse material. Se eu olho para um fluido magnético, né, pela perspectiva desse desenhozinho que eu fiz aqui, pensando numa suspensão de partículas magnéticas de tamanho nanométrica imersas no líquido base, e dou um zoom, o que eu vou ver ali no interior são esses carinhas, né, que eu aqui coloquei como se fosse uma partículazinha e uma setinha que aponta numa direção, que seria a direção da orientação desse momento de dipolo daquelas partículas, né? Para os alunos entenderem esse conceito de uma maneira bem clara, pensem num ímã que tem duas características opostas dentro de si, né? Duas polaridades. Eu pego dois ímãs e faço assim, eles vão querer colar, se eu viro esse lado, eles vão se repelir. Então, existem duas naturezas dentro de um mesmo material, isso caracteriza o que a gente chama de um material dipolar. Se eu vou e corto esse ímã no meio, tentando separar esse polo norte do polo sul, eu acabo com outros dois novos polos, norte e sul. Se eu corto de novo, outros dois polos. Então, existe alguma coisa na natureza da matéria, no que diz respeito ao comportamento magnético, que afirma que eu não consigo separar essas duas características duais de um material magnético, por isso um dipolo. No nosso contexto, as próprias partículas representam um dipolo magnético em escala nano. Em torno das partículas magnéticas, a gente vai ter aqui umas macromoléculas, geralmente de ácido oleico, algum material ali polimérico, que vão funcionar como se fossem tipo pequenas molinhas repulsoras para evitar que essa tendência natural de ímãs de se agregarem prejudique a estabilidade da minha suspensão. Então, se eu dou um zoom numa partícula magnética típica, ela tem da ordem de 10 nanômetros de diâmetro, ela é bem pequenininha, e essas macromoléculas, que são o que a gente chama de surfactantes, que ficam na superfície, têm em torno de 2 nanômetros. Então, isso é para evitar essa agregação. Por quê? Porque a estabilidade desse material ela é garantida pelo fato das partículas serem muito pequenas e, consequentemente, estarem sujeitas ao que a gente chama de movimento browniano. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Eu vou navegar pela minha lousa livremente para a gente poder dar um zoom naquilo que eu estou falando. Então, aqui, nessa imagem, né, eu tenho aqui duas trajetórias típicas de uma partícula browniana imersa num líquido base, aqui numa condição que ela é muito pequenininha,
aqui para Peclet muito baixo. Esse Peclet é basicamente um parâmetro adimensional que está relacionado a esse time step de percepção desse movimento molecular pela partícula. Então, quanto menor, mais rapidamente a partícula entende as flutuações das moléculas do líquido base e flutua. Então, Peclet baixo é muito browniano, Peclet alto, a gente está saindo no regime browniano. Veja, aqui, quando eu comparo essas duas trajetórias típicas, Peclet muito baixo e Peclet 10, mesmo uma partícula mais densa que a gravidade, em Peclet muito baixo, ela não consegue sedimentar. Por quê? Porque durante um time step em que ela começa a sedimentar, ela recebe tanta pancada das moléculas do líquido base que ela fica lá sempre flutuando. Se eu aumento o número de Peclet ou aumento o tamanho da partícula e ela consequentemente sente menos esse efeito, ela flutua, mas ela ainda consegue sedimentar. Então, esse tamanho muito pequenininho das partículas, ele vai fazer com que elas se sintam, percebam diretamente esses efeitos das colisões das moléculas do líquido base, o que a gente chama de movimento browniano, né? Um fluido magnético está sujeito a isso. Pois bem, para a gente ter noção, assim... Só um minuto, Gabriel, você pode perguntar. Você levantou a mão, se você quiser perguntar alguma coisa. Fica à vontade, assim. Então, vamos voltar para esse caso em que você tem um número de Peclet baixo. Mesmo se você deixar essa partícula por muito tempo, você não consegue observar, por exemplo, o efeito da gravidade? Você não percebe, assim, porque é uma questão... Enquanto durante um segundo a gravidade consegue tentar fazer com que ela percorra um certo comprimento, ela vai tomar tanto mais pancada das moléculas, você pode deixar 1 segundo, 10 segundos, 1000 segundos, 3 dias, ela não sedimenta, assim, ela tenta e não consegue, porque ela é pequena demais, ela está numa escala que ela é grande o suficiente para que eu consiga lidar com ela por uma perspectiva não molecular, mas ela é pequena o suficiente para sentir o efeito das moléculas. Então, você pode deixar lá 1 mês, ela não sedimenta, para Peclet muito pequenininho. Agora, se por algum motivo eu não coloco surfactantes em cima da superfície e por interação de polo, essas bichinhas vão se atraindo, é como se uma partícula pequenininha ficasse grandona, porque vai agregando com outras. Aí uma hora ela vai e sedimenta. Então é o tamanho dela que garante que ela fique ali suspensa, flutuando de maneira aleatória. Se ela cresce demais por agregação, ela sedimenta e forma um corpo de fundo. Aí você não tem mais um fluido magnético, tem 2 fases. Um sólido precipitado e um líquido não magnético. Não presta pra gente em termos de aplicação, tá? Beleza, valeu. Massa. Então aqui eu separei um vídeo, na verdade. Ô, Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro. Só por curiosidade, qual o número de Stokes, a ordem de grandeza dele? Só a curiosidade. Nesse caso do Peclet mais baixo. Está zero para a gente, assim, tá? São partículas não massivas, assim, praticamente, no nosso contexto. Então, eu nem vou considerar aqui inércia da partícula na minha modelagem. Tá? Beleza. Tá bom. Massa. Aqui eu tenho um vídeo que eu gravei com a minha câmera do telefone celular no Museu de Ciência em Nova York. Eu estava lá muito tempo atrás, no mundo pré-pandemia, e vi uma piscininha de fluido magnético e fui brincar. Olha que interessante esse material. Deixa eu ver se está sem som. Tá ótimo. Então aqui é uma piscina, aqui eu tenho um ímã embaixo, aqui eu tenho um outro ímã em cima, e eu girava uma manivela para poder brincar com esse ímã, para ver o tipo de estrutura que iria se formar dentro do líquido por essa manipulação da distância do ímã em relação à piscininha. Então eu estou aproximando aqui o ímã de baixo e formando esses spikes, essas estruturas incríveis, que parece uma coisa do futuro, e também aproximando de cima. Chega uma hora que o ímã de cima puxa o líquido de baixo, e eu tenho essa coisa psicodélica, linda, né, incrível, para mostrar assim, né, o aspecto disso. É claro que nesse contexto eu estou lidando com um fluido magnético muito concentrado, assim. Então, fluidos magnéticos mais diluídos não vão ter uma resposta tão óbvia assim, devido à aplicação de um campo. Mas um cara concentrado com um campo ali aplicado intenso, ele vai exibir esse tipo de comportamento aqui. Eu tenho, né, essa geometria ela é formada por um balanço de mecanismos físicos que envolve, primeiro, o alinhamento das nanopartículas na direção das linhas de indução magnética. Se a gente pensa na lei de Gauss do magnetismo, né, que expressa que o divergente do campo induzido é igual a zero, né, ou que a integral de superfície desse cara é zero, porque o fluxo líquido de linhas de indução é zero, eu tenho essa geometria de linhas fechadas em torno desse dipolo. Então as partículas tentam se alinhar, ao mesmo tempo ter uma tensão superficial que quer garantir que esse cara, né, permaneça ali numa condição
líquida, então esse balanço leva a essa formação de spikes, assim, essas estruturas incríveis. Isso é um fluido magnético típico para a gente brincar. Bom, esses caras assim, a gente pode usar para muitas aplicações, assim, desde tratamento de câncer, resfriamento de componentes eletrônicos, amortecimento em alto-falantes. A Sony, né, já tem assim, linhas de alto-falantes que usam fluidos magnéticos como dampers para amortecer as vibrações do falante ali, e eles garantem que gera menos distorção no som, etc. Então já tem aplicações, né, desse tipo de material. Assim. E eu vou aqui destacar, a título de ilustração, uma que eu acho particularmente interessante, que é a questão da magnetohipertermia para tratamento de câncer. Né? Então, aqui seria um exemplo de aplicação por uma perspectiva de uma abordagem contínua, macroscópica, de você olhar para a equação da energia, uma equação de campo, e tentar resolver um campo de temperatura. Qual que é o contexto dessa aplicação? O pessoal percebeu que as células cancerígenas, de um modo geral, elas são menos resistentes ao aquecimento. Se você esquenta demais, elas acabam morrendo e elas resistem menos a esse incremento do que as células saudáveis. Então, teve uma galera que começou a pensar em usar umas pomadas com partículas magnéticas biocompatíveis, principalmente para tumores, né, tipo de pele e tal, e aplicar isso na região do tumor e colocar um campo magnético oscilatório em torno dessa região para gerar uma vibração desses momentos de dipolo das nanopartículas, que iria gerar um efeito de aquecimento devido ao mecanismo de produção de energia interna que surge na equação da energia. Eu, pensando nesse problema, passei isso para ser um trabalho de disciplina do meu curso de transferência de calor avançada, para os alunos, né, pegarem um tumor assim, circular e dividirem isso numa malha de diferenças finitas em 3 regiões. Região 0, que seria aqui tecido saudável, região 2, dentro do tumor, e região 1, essa região da superfície do tumor, que estaria com as nanopartículas. E resolver a equação da energia em cada uma dessas regiões, considerando que na região 1 a gente teria um termo de produção de energia interna por efeitos magnéticos que estaria associado a essa resposta da magnetização ali local ao longo do tempo, né, por essa excitação de um campo oscilatório. Ora, magnetização é uma das propriedades mais importantes de um fluido magnético. No fundo, a magnetização que ela mede é uma média do alinhamento dos momentos de dipolo da minha suspensão na direção de um campo. Então, se todo mundo, né, se alinha, e quando eu digo todo mundo, as partículas, na direção do campo, eu estou num limite de saturação da minha magnetização. Todo mundo alinhou, tá? Então, essa média vai dar essa informação. Eu consigo extrair isso de simulações numéricas microestruturais e usar isso para obter um entendimento do comportamento dessa propriedade da suspensão. Depois eu posso usar isso para alimentar um termo contínuo numa equação de campo e, finalmente, prever, por exemplo, né, como que o campo de temperatura em torno de um tumor iria evoluir ao longo do espaço e do tempo. A ideia é, bora derreter esse tumor, né, para ver se a gente consegue matar esse câncer. É claro que tem muitos mecanismos físicos aqui que eu tenho que considerar assim, para ter uma modelagem mais precisa. Mas esse é um exemplo de um trabalho incipiente no qual eu consigo computar, por exemplo, um campo de temperatura em torno de um tumor impregnado por partículas magnéticas na sua superfície, sujeito à ação de um campo oscilatório. Isso seria um exemplo de uma abordagem assim macroscópica, contínua, de campo de temperatura, tá? Que eu poderia ter para poder entender uma aplicação desse problema. Agora, para esse mesmo problema, eu também tenho trabalhado com ele numa abordagem micro, né, discreta. Aqui, essa equação que eu estou aqui passando o meu mouse em torno, seria a minha equação da energia, que a gente conhece lá, né, que alguns até falam que fazem parte das equações de Navier-Stokes em contextos não isotérmicos, mas aplicada por um ponto do espaço. Então, assim, não tem nem assim, difusão, né? Tem só variação no tempo naquele ponto e um termo de produção de energia interna que tem essa cara aqui devido aos efeitos magnéticos, assim. Esse problema eu geralmente aplico frequências muito altas nesse campo. Então, se eu tiro médias temporais, intervalos pequenos ali do comportamento temporal do que está rolando com as minhas partículas aqui dentro, eu consigo predizer, por exemplo, a variação da temperatura média de um ponto do espaço em relação ao tempo
para esse tipo de aplicação em termos de uma integral, de uma série temporal. E essa série temporal que eu integro para quantificar como que a temperatura local iria variar ao longo do tempo, ela envolve, por exemplo, a minha série de magnetização. E eu consigo extrair isso fazendo simulações discretas, simulando o movimento translacional e rotacional dessas partículas em cima de várias realizações e tirando ali médias a cada time step do alinhamento de cada nanopartícula em cada realização na direção do campo. E aí, com isso, eu tenho uma série temporal que eu uso para alimentar o kernel dessa integral, integrando, consigo predizer como que esse cara vai esquentar, por exemplo. Ainda, né, sem estar, por exemplo, preocupado com esses mecanismos, por exemplo, de difusão, né, de perfusão sanguínea, que são questões que a gente implementaria numa abordagem macro contínua. Então, aqui eu tenho, por exemplo, algumas imagens que mostram as minhas partículas, só para vocês terem ideia do tipo de informação que eu poderia extrair de uma abordagem micro, que não tem nada a ver com Navier-Stokes, nada a ver com a equação de campo, mas com uma estatística feita em cima de uma coisa que é simulada basicamente usando a segunda lei de Newton para cada partícula. Então aqui eu teria, por exemplo, sei lá, o comportamento da derivada da temperatura com relação ao tempo para diferentes frequências de campo, tudo aqui está adimensional. E para diferentes frações volumétricas, cada ponto aqui são dias de simulação que eu rodo, né, considerando várias partículas, tiro uma média para ter um gráfico desse, por exemplo. Ou uma temperatura média em função do tempo, né, aqui eu coloco essa região de interesse da aplicação da magnetohipertermia, porque também é interessante, se eu esquento abaixo de 42, eu não mato as células cancerígenas. Se eu aqueço acima de 48, eu mato e ainda libero material do núcleo celular e gera uma necrose, que acaba piorando a vida da pessoa. Então, entender muito bem esse comportamento dos mecanismos físicos responsáveis por um controle preciso de como eu vou derreter esse tumor é fundamental, né? Então, aqui eu tenho para condições de diferentes tamanhos de partícula. Enfim, eu consigo extrair várias informações úteis por meio de uma abordagem micro. A ênfase da minha apresentação vai ser a questão micro. Então, para a gente entender assim, a história, como a coisa funciona, eu vou me permitir aqui focar principalmente nas equações assim, que carregam ideias centrais. Eu não vou ficar aqui, por exemplo, pegando a equação tal, atacando em tal, eu chego em tal, porque isso é dedução. Eu vou tentar apresentar as equações chaves, assim, que já carregam consigo as ideias centrais que fazem parte da minha modelagem, para que vocês entendam as dificuldades dessa abordagem, assim, porque parece muito simples a princípio, né? É só a segunda lei de Newton, eu meto um Runge-Kutta lá de quarta ordem e resolvo essa equação. Você vai ver que assim, tem várias questões que vão pintando no meio do caminho, algumas, assim, muito da galera da física da matéria condensada, algumas questões da galera de microhidrodinâmica, já de baixo Reynolds, bem complicadas, e que vão pintando no meio da modelagem. Então, vamos começar do caso mais simples possível, tá? Equação 1 aqui. Né? E se eu tivesse interessado, por exemplo, em descrever como que uma partículazinha pequenininha ali, isolada, sem outras partículas, imersas num fluido viscoso, iria se comportar, eu teria basicamente assim, a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração ou variação da quantidade de movimento daquela partícula vai ter que ser igual ao somatório de forças que atuam em cima das partículas. Eu gosto muito da segunda lei de Newton, assim, porque o meu entendimento sobre essa lei, ele vem mudando desde que eu entendi, sei lá, como ela poderia ser aplicada pela primeira vez no segundo grau até hoje em dia. Antigamente eu tinha essa ideia de lei que, beleza, somatório de força igual a massa vezes aceleração. Hoje eu já não consigo nem falar isso direito. Eu penso, cara, essa lei aqui, ela estabelece uma relação profunda entre causa e consequência que explica o movimento como um todo, né? O movimento, que é essa mudança de configuração de objetos materiais no espaço, ele é explicado, né, tendo como origem, na sua causa, a aplicação de uma força sobre um corpo material. Então, a força é a causa que leva a uma consequência que é alteração na quantidade de movimento desse corpo e que gera mudanças de configuração. Eu adoro a segunda lei de Newton, assim, eu acho essa lei incrível, simples, profunda, né, e assim, está na base de tudo aquilo que vem assim a ser aplicado no entendimento de uma descrição de movimento, né? Navier-Stokes é segunda lei, no fundo, né? Então, se a gente pensa nessa segunda lei para uma partícula, aqui eu fiz questão de separar as forças que ela iria experienciar por uma questão, assim, talvez filosófica, assim, entre forças
hidrodinâmicas, que tem a ver com essa interação fluido-partícula, e forças não hidrodinâmicas. Sei lá, gravidade, assim, né? Você não tem que estar imersa num fluido para poder cair, assim, né? Forças de contato, duas partículas batendo, né? Que é uma coisa muito importante para números de Stokes mais altos, né, Eric? Assim, quando você está num contexto de material granular, o Eric e o Will sabem bem disso, assim, que essa física de colisão, então o contato é muito importante. E no nosso contexto, a gente também tem a interação dipolar, porque uma partícula aqui, ela gera uma força, uma partícula está aqui. E se eu pego essas partículas e eu giro essa aqui, se eu girar essa partícula, a força que ela vai girar nessa muda. Então, não depende só da distância, mas também de como uma partícula está orientada em relação à outra, tá? É uma coisa muito interessante. Bom, para fins didáticos, vamos pensar no caso mais simples possível. Uma partícula que não é browniana, então ela tem um tamanhozinho ali razoável, mas está isolada e ela sedimenta, né, sob a ação da gravidade num fluido viscoso em Reynolds bem baixinho, sujeita principalmente a esse arrasto de Stokes, esse arrasto da interação, né, da viscosidade do líquido no qual ela está imersa com a sua superfície. Eu teria essa equação aqui, ó, né? Massa vezes aceleração igual esse arrasto de Stokes, que é como se fosse um coeficiente de amortecimento, depende da geometria, se A é o raio da partícula, depende da viscosidade, mas linearmente proporcional à velocidade. Isso na minha cabeça é muito como se fosse um amortecedor, né? Quando você pensa num sistema massa-mola amortecedor, a força do damper ali é proporcional à velocidade, e aqui eu teria, sei lá, um empuxo líquido, né? Do peso menos um empuxo, porque ela está imersa e tal, teria essa configuração aqui. Agora, as minhas partículas, elas são muito, muito pequenas, assim, então elas estão num contexto, né, meio que não massivo, a massa é muito, muito pequena, de tal sorte que esse termo de inércia, e eu sempre penso em inércia como atraso, defasagem, lag, né? É o tempo que alguma coisa demora a entender que alguém impôs sobre ele uma ação. Então você imagina, você tem, sei lá, um navio gigantesco que vai atracar no porto, e aí ele tem que começar a frear muito tempo antes de chegar no porto. Porque se ele deixa para frear lá em cima, ele tem tanta massa que ele não consegue entender isso. Então demora para frear, então tem muito a ver com esse atraso, assim. Uma partícula não massiva ou muito pequenininha, ela meio que responde instantaneamente à ação das forças que atuam sobre ela. Então imagine um contexto de uma partícula não massiva, né? Se a massa tende a zero, eu consigo isolar aqui a velocidade da minha equação 2, perdão, essa aqui, e eu vou ter assim a minha velocidade como sendo 1 sobre 6π eta e se eu chamo essa força de empuxo líquido de uma força não hidrodinâmica, né, que está aqui, gravidade, por exemplo, eu teria uma relação meio que linear entre velocidade e força. Eu poderia reescrever isso aqui, olha que interessante isso, né, esse 1 sobre 6π eta que vem do arrasto de Stokes, em termos de um tensor de segunda ordem, né, um tensor de identidade sobre 6π eta. Então, eu teria uma matriz, 3 por 3, vamos pensar assim, né, escalar um vetor, isso vai me dar um vetor, velocidade, e essa matriz que relaciona velocidade e força, eu vou chamar de matriz mobilidade. Nesse contexto, o tensor de identidade sobre 6π eta seria o meu tensor ou matriz mobilidade com uma partícula isolada. Agora, olha que interessante a palavra mobilidade. O que ela tem a ver, mobilidade, né? Mobilidade, eu peguei uma definição aqui no meu dicionário, no Dício, eu adoro definir palavras assim, né? E fala o seguinte: mobilidade é a aptidão, vamos sublinhar aqui, para mudar, para sofrer alterações ou mudanças. Uma definição simples. E se eu olho para a minha expressão aqui, pequeno, eu tenho que aqui no denominador, quanto mais viscoso o fluido, vai ser mais difícil dela se movimentar, ela tem menos mobilidade. Então está aqui no denominador. E quanto maior for a partícula, né, mais difícil também vai ser para ela se movimentar, menos mobilidade ela tem. Coisinhas pequenas, velho, elas se enfiam, né, nos interstícios de qualquer lugar. Então aqui faz sentido para a gente chamar isso de mobilidade. Se ela é muito grande, diminui a mobilidade. Se é muito viscoso, diminui a mobilidade. Né? Então faz sentido aqui esse nome mobilidade. Até coloquei aqui essa imagem. It all makes sense now, desse gato filósofo, assim, entendendo por que essa palavra tem, né, esse nome aqui. Agora, o lance é que num fluido magnético eu não tenho uma partícula, eu tenho, em cada pontinho ali,
uma porrada de partícula, muita partícula, né? E a pergunta é, como é que a gente vai lidar, então, com o contexto de muitas partículas imersas no mesmo meio? Peguei aqui uma imagem típica, né, do artigo nosso de 2017, do Physics of Fluids, do que seria, sei lá, um box meu de simulação. Esse box, para a gente, pessoal, não é um box físico. Esse box é um ponto do contínuo. Então, assim, entendam que eu já estou olhando para isso por uma abordagem que já leva em conta a hipótese do contínuo. Aqui, nessa imagem da direita, eu extraí de um artigo do nosso colega Gustavo Abad, cara, gente finíssima, amigo do Yuri, amigo meu, assim, que também foi professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB por um tempo, também hoje está na Polônia, de um artigo de 2017 dele com o professor Francisco Ricardo, em que eles mostram essa imagem que eu acho linda, assim, que seria uma representação gráfica de um escoamento típico em baixo Reynolds, Reynolds zero, tá? Induzido pelo deslocamento de partículas sólidas imersas em um fluido viscoso. Então, olha que coisa incrível, assim, eu estou com Reynolds meio que zero, porque as partículas são pequenas, elas se movimentam lentamente, então o escoamento que cada um ali induz é em Reynolds zero. Mas como cada um ali induz um escoamento, você olha para isso e você tem uma ideia de uma cinemática muito complexa, muito não linear. Então, como é que a gente considera, né, para fins de modelagem, de simulação, esse efeito de que uma partícula, ao se deslocar no líquido viscoso, desloca também um fluido, e esse escoamento induzido gera uma perturbação nas vizinhas, e essa coisa se comunica numa rede invisível, né, de interações de longo alcance, que a gente chama de interações hidrodinâmicas. Tá? Vocês vão ver que é um negócio bastante complicado, né? Então, agora eu passo a falar um pouquinho sobre as interações hidrodinâmicas. Bom, para a gente entender conceitualmente o que isso significa, vamos olhar para aquilo que é familiar para a gente, né? Então, Navier-Stokes. Navier-Stokes é uma equação cheia, tem um termo não linear, mas num contexto de Reynolds muito pequenininho, Reynolds muito menor do que 1, e é o meu contexto, low Reynolds number, né? O meu termo inercial ele acaba ficando muito pequeno em relação aos termos de difusão viscosos, né? E aí o que eu tenho basicamente é essa equação de Stokes permanente, que é uma equação linear, o que é muito interessante, e que vai estabelecer um balanço de mecanismos físicos ali entre gradiente de pressão e difusão viscosa de quantidade de movimento, né? E aí, se eu faço um balanço simples entre esses mecanismos, entendendo que pressão é força por área, então a pressão escalaria aqui, né, com uma... Deixa eu pegar minha lousa aqui. Com uma força por uma escala de comprimento ao quadrado. Vou ficar puxando aqui umas setinhas, né, para vocês poderem ver aonde que eu estou. Se eu faço esse balanço de mecanismos físicos aqui, né, o meu gradiente de pressão, então, escala com uma força sobre um comprimento ao cubo. Se esse cara vai escalar com o termo de difusão viscosa, isso tudo vai escalar com a viscosidade, que multiplica uma velocidade típica por uma escala de comprimento ao quadrado. Daqui, eu tiro uma relação linear entre força e velocidade. Isso só vai acontecer se eu estiver em Reynolds zero. Se eu estiver num contexto de Reynolds mais alto, no qual esse mecanismo inercial não pode ser desprezado, eu não tenho mais uma relação linear entre força e velocidade. Isso leva a alguns fenômenos físicos muito interessantes, como, por exemplo, essa ideia do que a gente chama de reversibilidade cinemática em baixo número de Reynolds. Essas imagens aqui são imagens que eu fiz no meio do meu doutorado. Em algum momento eu estava entediado e eu queria checar isso no laboratório. Então eu peguei, olha que legal, duas esferas assim, essa esferinha aqui de cima, que eu estou pondo uma setinha, que era um pouquinho mais densa do que essa aqui de baixo. Eu não lembro agora os materiais delas, tá? Assim, tem muito tempo que eu fiz isso. E aí eu marquei assim, deixa eu pôr aqui um pouquinho menor a minha canetinha, essa separação horizontal entre as minhas esferas, para ter noção de como que ela seria. E aí, soltei e filmei. Como a de cima era mais densa, a esfera de cima vem, as duas vão se sedimentando, mas uma hora a de cima meio que passa pela de baixo e vai embora, tá? E aí, depois do encontro, o que você percebe é que essa separação aqui, ela tende a ser a mesma que eu teria no começo. Então, é como se a minha trajetória ela fosse reversível. Eu não tive um deslocamento líquido, né, nesse plano aqui de cima, depois do encontro. Existem mecanismos físicos que quebram essa reversibilidade e que estão associados, inclusive, a processos de difusão, né? Uma das características
né, de escoamentos em baixo Reynolds é essa reversibilidade cinemática. Isso leva, por exemplo, a um fenômeno muito interessante. Você observa que um espermatozoide, quando ele tem que se deslocar num líquido muito viscoso para fecundar um óvulo, o flagelo dele faz movimentos muito não lineares, com o rabinho ali. Por quê? Porque se ele fizesse assim, um movimento meio que harmônico, ele ia fazer assim, ia fazer, sei lá, de repente uma força num quadrante positivo, ia para frente. Ia fazer assim e ia para trás. Se ele fizesse uma coisa harmônica, ficaria assim, ó, não sairia do lugar. Então ele tem que gerar uma coisa muito não linear, muito caótica para quebrar essa reversibilidade cinemática na qual ele está preso para se movimentar. E é incrível como a natureza ela tem uma inteligência assim que só não enxerga quem não quer ver, né? Eu fui depois estudar sobre isso e eu vi que a informação que o meio manda para o espermatozoide, para ele decidir, entre aspas, se vai balançar o flagelo assim ou assim, é o pH local da mucosa onde ele está inserido. Então, pessoas que têm, por exemplo, problema de fertilidade, é porque tem um desbalanceamento de pH, né, ali no líquido seminal ou na mucosa uterina, e aí aquele cara não recebe as informações suficientes para poder quebrar isso daí de uma maneira bem não linear, né, e chegar ali no óvulo. Assim, é uma coisa incrível, né, o que esses caras realmente fazem. E aí, né, a natureza, então, ciente disso, o que ela faz? Coloca ali, velho, trocentos, né, carinhas, porque um vai chegar ali. Porque é tudo muito não linear. Depende de muitas informações ali para esse cara poder andar, tá? Bom, eu tenho aqui, só para a gente ter ideia, assim, de como é que essas coisas se comportam, né, umas animações. Então, para vocês terem noção de como é que essas interações hidrodinâmicas se manifestam numa simulação típica. Isso aqui é uma simulação que eu fiz com o meu código, que eu escrevi na minha tese, no qual eu pego um agregado de partículas, um agregado meio que esférico, então, dentro de uma esfera hipotética, eu coloco ali dentro, de maneira meio que aleatória, mas dentro daquele espaço esférico, partículas, nesse caso nem são magnéticas, partículas não magnéticas, né? E nem são brownianas também, são partículas um pouco maiores, então você não vai ver aqui flutuação, para sedimentar num fluido viscoso. E olha como a topologia do agregado, ela vai variando ao longo da sedimentação, percebam isso. Nesse contexto, eu pus uma condição de contorno periódica aqui embaixo. Então, esse cara chega aqui embaixo e volta para cima. Olha que interessante essa animação. Percebam, olha que coisa incrível, que ao longo do tempo, eu tenho, vou até pausar aqui, a formação de esteira aqui, né? Partículas que escapam desse cara. Por quê? Porque ali dentro, quando cada partícula se desloca, ela induz um microflow, que induz um microflow, e acaba que, assim, algumas são meio que expulsas do blob, e quando elas são expulsas do blob, elas são capturadas pela esteira que se forma em torno dela. Então, quando você olha para isso, você vê que tem uma esteira ali. Vou até pôr de novo, até mais rápido aqui, tá? Acelerar. Né? Você vê que tem uma esteira ali sendo formada, e eu não estou resolvendo Navier-Stokes, eu estou resolvendo só o movimento das partículas, mas considerando que a velocidade de cada partícula ali depende de uma rede de interação invisível, que são as interações hidrodinâmicas, que é a função dessa configuração espacial a cada time step das minhas partículas. Aqui, e é muito louco isso, né? Isso aqui é num plano, né? Se eu olho isso aqui por cima, de repente, deixa eu girar aqui. Acho que é esse aqui que gira melhor, não é esse aqui mesmo. Deixa eu pôr nesse plano aqui, sei lá, e pôr aqui no centro. Se eu olho de cima, você vê que elas vão andando para o lado, assim, né? Começa esférico, né? Isso aqui é a condição periódica, né? Então é uma coisa muito louca, assim, que a gente tem em Reynolds quase zero. Isso aqui, umas partículas induzindo movimento nas outras, né? Nessa dança incrível. Aqui eu até fiz uma imagem também que é bem legal, que eu peguei, assim, tipo, várias configurações iniciais diferentes, né? Dentro desse mesmo agregado, e você vê que algumas bifurcam que abrem duas regiões assim, outras vão para esse caminho. Então, assim, é uma coisa muito não linear que eu estou observando em Reynolds zero. Eu não preciso de Reynolds alto para ter trabalho para resolver um problema, tá? Então, como é que a gente modela isso daqui, né? Eu vou me inspirar na ideia da mobilidade de uma partícula, uma relação linear aqui entre força e velocidade, só que num contexto de várias partículas. Então, aqui eu vou propor que cada termozinho aqui nessa minha alocação vetorial, isso aqui já seja um vetor, então o 1 é o vetor velocidade da partícula 1, o 2 é o vetor velocidade da partícula 2, o n é o vetor velocidade da partícula n.
Aqui eu teria a força, né, que atua em cima da partícula 1, as forças não hidrodinâmicas em cima da partícula 1, 2, 3, por aí vai. E aqui, cada termo dessa matriz, M11, M12, por si só, já é uma matriz 3x3. Então, cada termo da matriz é uma matriz, tá? Isso aqui é uma forma de você organizar, né, como você vai pensar numa estratégia de solução do movimento ou da velocidade de cada partícula ali. Então, a ideia é como é que eu vou buscar uma expressão para essa matriz mobilidade meio que geral, né, que computa como a partícula 1 percebe a si própria, o 1, como a partícula 2 percebe a si própria, etc. Então, essa diagonal, como cada partícula percebe o meio que sozinha, seria o equivalente ao que eu teria no caso de uma partícula isolada, ela com fluido. E aí, 2 é como a partícula 1 percebe a partícula 2, né? Como a partícula 1 percebe a partícula N. Então, essas matrizes aqui dentro, elas vão estar associadas a pares de partícula que vão se perceber em função de como elas estão ali posicionadas numa configuração espacial dentro da minha suspensão. Então, como é que eu resolvo essa treta aqui, né? Bom, a coisa começa, e lembrem, eu falei que é pelas equações meio que centrais. Isso daqui tem muitos detalhes em cada passinho aqui, velho. É uma aula inteira, e eu não vou fazer isso, eu vou meio que lançar as ideias centrais. Então, a coisa começa com uma ideia que a gente chama de solução fundamental, que eu pus aqui, que é você olhar para a equação de Stokes e você considerar que você vai ter uma densidade de força concentrada numa singularidade que representaria uma point particle, uma partícula pontual, sem volume. Então agora eu tenho uma partícula que é um ponto. Se eu tenho um ponto de força se deslocando no fluido viscoso, em baixo Reynolds, qual que é o campo que ele induz? Tá? Por isso a gente usa aqui a função delta de Dirac, que é uma função que tem algumas propriedades, né? Eu até pus aqui que ela vai ser zero nos lugares em que a gente não tem aquilo acontecendo. Então, né, onde eu não tenho esse point particle é a equação de Stokes. Onde eu tenho point particle é para falar que ele tem uma força concentrada que vai induzir um escoamento. É uma função que tem essa característica. Eu pus aqui algumas características dessa função, né? Ela pode ser entendida como uma função de distribuição de probabilidade. Então, a integral dela em todo o domínio é 1. A chance de ter algo ali, né, é 100%, porque se eu integro o domínio inteiro, vai ter ali alguma coisa. Se eu integro uma função contínua qualquer multiplicada por uma função delta, né, isso aqui seria o que a gente chama de expectância, ou esperança, ou valor esperado, assim. Essa função tende a ser o valor dela concentrado no ponto onde está a singularidade. Então aqui eu tenho algumas propriedades, mas do ponto de vista físico, o que é importante é falar o seguinte: eu uso esse recurso matemático para poder tentar responder a seguinte pergunta: como uma partícula percebe a outra? E qual que é o campo de velocidades que essa concentração de força num ponto induz? Então aqui eu teria, sei lá, duas partículas pontuais, uma em x igual a 0, né? Outra em x igual a x0, e como que elas vão se ver? Então a gente consegue resolver analiticamente essa equação 3, né? Aplicando uma transformada de Fourier em cima dessa equação, que é uma coisa muito interessante, porque esses operadores diferenciais, o grade, o laplaciano, viram operadores algébricos, né? E aí você resolve essa equação no espaço de Fourier, obtém a solução, depois faz uma transformada inversa e volta com essa solução para o espaço físico. O que você extrai de solução dessa equação, que a gente chama de solução fundamental, é uma relação muito interessante, no qual a velocidade do meu escoamento induzido em x0 pela existência de uma partícula na origem, por exemplo, ela vai ser dada por essa expressão aqui que eu vou circular, com um box. Depende da força que atua na partícula, então vai ter um trabalho da minha modelagem que é determinar essas forças, mas depende de um tensor, que eu chamo de tensor de Green para velocidade, que no fundo é um propagador do distúrbio. Ele é uma função, né, das distâncias em relação a esse ponto no qual tem uma partícula concentrada que induz um escoamento, e ele vai ser responsável por propagar no meio esse distúrbio gerado pela singularidade. Esse tensor de Green, para essa solução, ele tem um decaimento 1 sobre R, aqui, ó.
é 1 sobre 8 π eta, viscosidade, tensor identidade sobre R, aqui eu tenho RR sobre R ao cubo. Então esse cara, isso aqui é muito importante, ele tem um decaimento extremamente lento, isso é muito problemático quando eu estou interessado em obter informações sobre o comportamento de propriedades de transporte de suspensões de muitos corpos. Quanto mais lento o decaimento, mais treta isso vai ser para eu resolver isso numericamente. Eu vou explicar por quê, tá? Então, isso seria a minha solução. Agora, essa solução, ela está considerando que a partícula é tipo um ponto. Ela não considera o tamanho da partícula. O que a gente faz para considerar isso, né? Isso aqui é uma das partes mais lindas de um curso de microhidrodinâmica. A gente faz uma expansão multipolo, que é meio que uma série de Taylor, pensada tensorialmente, para corrigir o fato de que a partícula tem tamanho. Então aqui, ó, imagine que eu tenho uma partícula alfa, que está aqui, bonitinha. Opa, deixa eu pôr aqui uma mola de régua. Partícula alfa, que está aqui bonitinha, né? Põe uma setinha aqui. E uma partícula beta, que está aqui de bobeira, e elas estão ali interagindo. O que eu sei é como o centro delas interage entre si, mas eu não sei como cada ponto da superfície dessa partícula vai afetar como essa aqui, a partícula beta, vai perceber a partícula alfa. Então o que a gente faz é propor uma expansão multipolo, que é tipo uma série de Taylor, né? Se eu mostro aqui essa expressão, ó, vocês vão reconhecer que isso aqui parece uma série de Taylor, velho, né? Tem aqui 2 fatorial embaixo, tem umas derivadas, só que expressa numa notação já meio que tensorial. Assim. Então, aqui eu estaria falando o seguinte, o meu tensor de Green, que vai ser esse propagador do distúrbio associado ao escoamento induzido por um ponto, né, para uma partícula que está aqui, cadê meu mouse, pelo amor de Deus? Achei. Que está aqui com um centro em X, como que ela vai perceber, esse centro aqui, um ponto X' que está aqui na superfície de alfa. Então, eu faço uma expansão usando aquilo que eu conheço, que é como ela se comporta centro a centro, e vou corrigindo, em termos dessa diferença, as variações desse tensor em torno da superfície. Então é uma coisa muito louca, porque você vê uma série de Taylor, vamos pôr assim, mas assim, olha como que a gente lê isso, né? Isso aqui é um vetor x menos x0, escalar o grade G. Aqui eu tenho x menos x0, um diático. Isso aqui é um tensor de segunda ordem, dot, grade de G sobre 2 fatorial. O terceiro termo teria x menos x0, dot, grade. E tudo isso, assim, você considera na sua expansão multipolo. Esse é um recurso matemático que a gente faz na mão para poder, né, computar como cada ponto da superfície da partícula gera um escoamento induzido em cada ponto da superfície de uma outra partícula e depois a gente integra isso. Fato é que dá para fazer isso na mão. Isso está no livro do Kim Carrilla, de microhidrodinâmica, tá? Está em livro texto já. E quando a gente faz isso, a gente chega num outro tensor de Green um pouco mais sofisticado, que a gente chama de tensor mobilidade de Rotner-Prager. Isso aqui é do final dos anos 60, que tem aqui já uma correção que eu estou pondo aqui para o tamanho finito da partícula. E aí você falaria, porra, massa então. Esses tensores são função das configurações, resolvi. Mas não, né? Pois aqui, keep calm and tell Houston we have a problem. Porque se você implementa isso como está aqui, você não vai conseguir obter um comportamento estatístico convergente das suas propriedades de transporte calculadas por meio desse approach. E por que não? Aí vamos para a próxima lousa, tá? Pessoal, se tiverem dúvida e tal, vocês me interrompam. Eu estou aqui meio que nesse fluxo, né? Porque eu sou muito prolixo. Então, se deixar, eu falo 2, 3 horas, assim, tá? Eu estou vendo aqui o tempo. Eu só quero te avisar que a gente está quase no final do seu tempo, hein? Mas você pode avançar um pouquinho, não tem problema, mas só cuidado. Tá, vou dar aqui uma aceleradinha, então. A questão é que se você usa só isso... tirar uma dúvida. Diga. À vontade, Gabriel, vai lá. Não tinha um termo R cubo no RR? Tinha, mas assim, veja que em cima tem RR de novo, né? Então, se eu escrevo em termos do cara desse R aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pensando que R, vou pôr aqui, ó. No fundo, é um módulo vezes uma direção, eu consigo mostrar que esse cara aqui, ele é 1 sobre R no fundo. Tá. Porque vai aparecer R 2 vezes em cima, embaixo 3. Aí ele é um termo 1 sobre R mesmo, tá? Beleza. Pois bem, a questão é que, assim, quando você tem que extrair uma física
de uma suspensão que tem interações de longo alcance e elas têm decaimentos muito lentos, tipo 1 sobre R, né, que a gente chama de long range, a gente tem um problema muito sério, que uma partícula que está aqui, bem longe, sente a outra. Então, se você lembra da série harmônica de cálculo 2, a série 1 sobre R ela diverge. Né? Se eu aumento as potências embaixo, 1 sobre R cubo e tal, passa a convergir. Então, já tem uma tendência natural, caso o número de termos fosse aqui infinito, de uma divergência para uma série 1 sobre R. Claro, aqui não vão ser infinitas partículas, mas como elas se sentem muito de longo alcance, né? E ainda teria a questão das paredes físicas, que elas estariam confinadas, para eu poder, tipo, eliminar a influência das paredes e ainda assim ter um número suficiente de partículas para extrair uma estatística convergente, eu teria que ter muita partícula, mas muita partícula no nível que fica impraticável. Então, o que a gente tem que fazer é tentar usar uma estratégia para simular um sistema infinito com um número finito de partículas e que convirja e que não dependa de parede. A solução é fazer essa soma em espaços periódicos, tá? E aí, isso é feito com base num artigo dos anos 20, de um físico alemão, Ewald, que estava mexendo com estruturas cristalinas, e ele propõe uma metodologia muito interessante de você fazer o seguinte: na minha simulação, eu tenho aqui essa minha imagem, e o meu box central de simulação é esse cara aqui, ó. Aqui estão minhas partículas reais. Tudo que está aqui, ó, é fake news. São replicações periódicas ao longo do espaço, em torno da minha célula central, no qual eu fico repetindo aquilo que está acontecendo aqui dentro. Eu vou pôr de vermelho aqui, ó. Mas, com uma coisa interessante, para as partículas aqui de dentro, eu considero como essa interage com essa daqui, como essa interage com essa daqui. Então, eu computo interações entre elas e suas vizinhas todas, para que o comportamento obtido aqui dentro do meu box central seja fisicamente convergente. Agora, eu não interajo essas partículas entre si, por exemplo. Elas só repetem o que acontece na célula central. Isso viabiliza o processo e resolve o problema, mas complica muito a modelagem, a cara das expressões, tá? Porque essa técnica, basicamente, ela consiste no seguinte, resumindo bem ela, tá? Em você pegar e falar o seguinte, bom, 1 sobre R eu poderia representar quebrando esse cara em 2 termos. Propõe uma função qualquer aqui, de R sobre R, e depois aqui 1 menos ela. Quando eu somo, vai dar 1 sobre R. E aí eu tenho que escolher uma função matemática que tenha propriedades que são convenientes para a minha questão de convergência. Eu estava aqui, inclusive, antes da minha apresentação, abrindo o meu Gnplot, assim, né? E a função que a galera escolheu é a função erro complementar. Se eu ploto essa função, ela tem essa cara aqui, ó. Decai muito rápido. Então ela é muito legal para resolver essa questão da convergência das minhas somas de Ewald. Então, quando eu aplico essa técnica no tensor de Rotschner-Prager, e quem fez isso foi o Binnaker nos anos 80, eu chego em expressões loucas, assim, né? Cheio de função erro e tal, que estão, no fundo, tentando ver, computar como uma partícula enxerga a outra. Então, aqui eu até coloquei, assim, um print screen de um pedaço do meu código em Fortran, na hora que aparecem essas funções erro, para provar para vocês que isso aqui não é fake news, que isso aqui está implementado e tal, e aparece um monte de função erro complementar lá, que vem dessa ideia das somas periódicas convergentes, né, propostas pelo Binnaker com base no artigo do Ewald, em cima do tensor mobilidade de Rotschner-Prager, que leva em consideração a solução fundamental das equações de Stokes para esse ponto de força e tal. Mas o mais legal é o seguinte, velho, eu vou ter uma estrutura numérica em que eu não vou resolver Navier-Stokes, mas eu vou resolver o efeito que ele gera em cima das partículas que o fluido por termos de tensores mobilidade que vão depender da configuração espacial da minha suspensão. Então vai ser assim, velocidade vai ser igual a uns tensores ali que dependem da configuração entre cada par que multiplica a força. Então passa a ser um problema de computar as forças direitinho e aí tacar aqui dentro, saber as velocidades, simular a microestrutura. Isso para as interações hidrodinâmicas. Para as interações dipolares, a gente tem uma teoria também pronta para isso, muito interessante, né, já no livro do Rosenzweig e tal, no qual a gente tem um potencial que a gente obtém de interação dipolar entre essas partículas, né, que depende da configuração delas, e o gradiente desse potencial vai dar a força, e essa operação que a gente faz aqui embaixo, né, que é o dipolo da partícula vetorial
um grade D, isso aqui seria um gradiente computando derivadas com relação às direções do dipolo, isso daria o torque. No apêndice da minha tese, eu fiz isso na mão e tal, para calcular as expressões. Fato é que a gente chega em expressões muito interessantes para as forças e torques magnéticos por interação dipolar entre essas partículas em suspensão. Uma vez que você modela isso, taca na expressão de cima, multiplica pelo tensor mobilidade, tem a velocidade da partícula magnética, já considerando interações hidrodinâmicas e dipolares, tá? Eu vou aqui avançar um pouquinho mais rápido, assim, porque também, assim, existem detalhes para serem falados aqui. Esses tensores também, essas funções de Green, também dependem de funções erros complementares, é uma coisa bastante densa, mas fato é que a gente consegue resolver problemas, né? Então, assim, para finalizar aqui, né, a pergunta é, isso aí funciona? Né? Seria muito louco se a gente chegasse agora e falar, então, galera, isso aqui não funciona, é fake. É claro que funciona, tem que funcionar, tá? Só uma questão, o Jorge levantou a mão. Jorge, você tem uma pergunta? Tenho sim, professor. Ali em cima, quando você está fazendo a diferenciação, eu acho que é entre a força magnética e o torque magnético, né? Você sublinha, debaixo das expressões, você sublinha que o decaimento vai ser lento quando a gente tiver um R ao cubo, mas não faz essa ressalva com relação à força, né? Você tem um decaimento com a quarta ordem do negócio. Onde que a linha é desenhada? Tipo um teorema de Helmholtz, uma coisa do tipo assim? Perfeita a sua pergunta, cara. Nesse artigo do Physics of Fluids, 2017, a gente focou muito nessa questão, assim, porque o que a gente sabe, assim, né, já existem teoremas, assim, que dão para a gente meio que pistas sobre assim, o que seria um decaimento lento e rápido por uma perspectiva de convergência de propriedades médias estatísticas de sistemas de muitos corpos. Então, assim, até 1 sobre R ao cubo, eu meio que já sabia que era complicado, assim, essa questão da convergência. Mas o lance é que, assim, cara, isso depende muito, né, do tipo de propriedade que você quer calcular também. Né? Pode ser que mesmo que tenha algum teorema que fale assim, bom, eu provo aqui que eu não consigo ter uma convergência para propriedades quando as interações são muito lentas, assim, pode ser que alguma propriedade específica você tenha um valor assim, que às vezes não é fisicamente preciso, mas que te dá uma pista que faça sentido para você entender os mecanismos. Então eu quis estudar isso numericamente mesmo. Eu fui isolando, né? Peguei uma propriedade de transporte como referência, no caso magnetização, e fui vendo quais eram os valores para os quais ela convergia, considerando computações periódicas ou não periódicas para força e torque magnético, que tem decaimentos diferentes, né? E eu percebi o seguinte, que para força, que decai com 1 sobre R à quarta, eu posso computar isso não periodicamente, numa boa, e eu consigo obter valores fisicamente consistentes das minhas propriedades de transporte sem problema. Para o torque, só em regimes muito diluídos. Em regimes mais concentrados, nos quais as interações são importantes, se eu computo esses torques não periodicamente, os valores médios das minhas propriedades convergem para valores fisicamente inconsistentes. Então, assim, o que eu sei hoje em dia, de falar com segurança, é até 1 sobre R ao cubo, em regimes diluídos, ainda vai lá. Em regimes mais concentrados, e aí para fluido magnético acima de 10% em volume de partícula, 1 sobre R ao cubo computado de maneira não periódica, você vai ter uma computação não adequada das interações dipolares entre as partículas, tá? Entendi. Muito obrigado, professor. De nada. Bom, e isso é inclusive importante, porque assim, é caro demais fazer soma periódica. Então, assim, quanto mais eu puder fugir disso, melhor. Né? Aqui eu tenho um gráfico que eu mostro assim, para 1.500 partículas, 10 iterações no tempo demoram, 6.000 segundos quando eu considero torques e forças periódicas, e o custo cai pela metade quando eu considero só torques periódicos. E a precisão meio que é a mesma. Sabe? Então, assim, eu consigo... eu tenho uma noção boa no meu código de quando que eu vou ligar ou desligar interações periódicas ou não em função da minha física, tá? Bom, e a coisa funciona bem, né? Aqui eu tenho um comportamento... Diga? São 1.500 partículas, você falou? Nesse caso aqui como exemplo, tá? Não quer dizer que eu sempre use 1.500, depende do que eu quero calcular, tá? E do quanto eu estou disposto a pagar por isso. Então, depende da propriedade que eu quero, eu posso pôr 500 partículas ou 2.000, depende muito do que eu quero estudar. Beleza. Tá? Bom... Qual é o máximo que você consegue chegar, Rafael, nas suas simulações? O número máximo de partículas? Com interação hidrodinâmica? Sim. Então, olha que interessante, Yuri. Depende de muitas coisas. Por exemplo,
é interação hidrodinâmica, beleza. Long time simulation ou curta? Se for long time, é caro, tá ligado? Né? Então, long time simulation, assim, para fazer tipo, uma simulação de, sei lá, vamos colocar assim, sedimentação de um agregado, 100 tempos de Stokes, que é muito para mim, tá? Que é no box, e sobe e tal. Se eu coloco ali, por exemplo, sei lá, 500 partículas e reduzo o número de realizações para ter, sei lá, uma imagem visual e não uma estatística muito sofisticada, põe 10 realizações, isso vai demorar, assim, mais ou menos para eu rodar com 500 partículas, 100 tempos de Stokes, com interação hidrodinâmica, 10 realizações, veja, são muitos parâmetros, assim, vai demorar mais ou menos aí uma semana para rodar isso daí. Então, assim, e é um custo N quadrado, né? Então, assim, fica muito mais caro mesmo, tá? Se for aumentando. Então, eu até hoje não investi pesado em esquemas numéricos mais eficazes, tipo expansão multipolo e tal, para melhorar isso. Nunca tive esse tempo, essa disponibilidade. Até hoje, tudo que eu fui estudar do ponto de vista físico, o que eu tinha era suficiente. Mas talvez que eu queria estudar coisas que não sejam mais, porque é caro, é muito caro mesmo, né? Beleza. Aqui eu tenho alguns exemplos de validação. Assim. Então, aqui, por exemplo, num caso de partículas sedimentando, monodispersas, sem efeito magnético, sem movimento browniano, se eu pego, por exemplo, a velocidade média de sedimentação e computo ela em função da fração volumétrica, o que acontece é que se você vai densificando a suspensão, as interações hidrodinâmicas vão ficando tão intensas que uma partícula densa de chumbo, em vez de estar sedimentando, está subindo, porque o escoamento induzido é mais forte que a gravidade ali. Então elas demoram mais para sedimentar. Então, se eu aumento a fração volumétrica, eu diminuo a velocidade média que o meu sistema sedimenta. Isso é uma coisa já tipo, bem conhecida. Então, eu peguei várias soluções assim, assintóticas do Batchelor, a empírica, né, do Richardson-Zach, minha solução numérica, uma solução assintótica de ordem mais alta do Braid e do Orlovsky, e assim, funciona bem. Da forma que eu implementei, está funcionando bem, por exemplo, para computar a velocidade média de sedimentação. Um outro exemplo, se eu quero computar agora já uma propriedade magnética, num outro contexto, né, de uma suspensão já browniana, magnética e tal, e traço aqui a magnetização em função da fração volumétrica, eu comparando os meus resultados numéricos com soluções assintóticas, ordem φ cubo, tá? Que consideram do ponto de vista físico que até 3 partículas vão interagir ali entre si nessa física de interação dipolar, eu tenho também uma boa comparação. Eu acredito que nesses regimes aqui mais concentrados, em que as coisas divergem, eu acredito que o meu código está mais certo que a solução do Ivanov, porque ela é assintótica, tá? Então, assim, no regime que ela tem que funcionar, daqui para baixo está cravando, assim. Então, isso é até legal, porque eu posso usar um código para obter comportamentos de propriedades para as quais não existem ainda teorias assintóticas baseadas numa análise microestrutural que, né, digam como esse cara se comporta, né? Então, isso aqui seria meio que validação. E aí, que tipo de coisa eu posso estudar? Isso aqui é minha última lousa, tá? Isso aqui seria, por exemplo, um comportamento dessas mesmas propriedades, agora. Veja, aqui eu isolei. Aqui, então, nesse caso, é um contexto só de interação hidrodinâmica sem magnetismo. Aqui, só de magnetismo sem interação hidrodinâmica. Essas mesmas duas propriedades, se eu digo as duas coisas ao mesmo tempo, interação hidrodinâmica e dipolar, o que vai acontecer? Olha que loucura. No caso da velocidade média de sedimentação, eu tenho um outro comportamento, né? Até 4%, eu tenho velocidades que vão ficando maiores, tá? Inclusive maiores que a de Stokes. Por quê? Porque as interações magnéticas ali, por um certo parâmetro de interação entre elas começam a formar tipo agregados, cadeias, muda a microestrutura. E aí, esses agregados sedimentam mais rápido do que partículas isoladas. Então, até aqui na zona 1, até 4%, as interações magnéticas agregam e aceleram a sedimentação. Se eu começo a densificar mais ainda, as interações hidrogênios começam a ficar também mais significativas, né? Começam também a entrar no jogo, 1 sobre R, começam a ser percebidas mais longe, assim, e aí elas começam a quebrar, dispersar, randomizar de volta, e eu volto a ter a mesma tendência, né, de atraso nesse comportamento. Esse gráfico aqui, até esse momento, ninguém nunca tinha feito isso, assim, né? Estudado o efeito combinado de interações hidrodinâmicas e dipolares na velocidade média de sedimentação, por exemplo. Isso daqui era para um caso não browniano, né? Partículas um pouquinho maiores, tá? Aqui, eu teria a mesma questão da magnetização com e sem interação hidrodinâmica, né? Então, você veja que sem interação hidrodinâmica,
é mais fácil eu conseguir magnetizar o meu fluido do que quando elas estão presentes. Pelo mesmo motivo, as interações hidrodinâmicas elas tendem a dispersar. Lembra daquele agregado que se desfazia? Então elas fazem a mesma coisa com esses microclusters de nanoagregados que se formam na minha suspensão. E aí, quando você dificulta a formação de local aggregates, vamos pôr assim, você diminui localmente esse campo induzido e você dá uma desmagnetizada ali pelo efeito das interações hidrodinâmicas. Então, esse tipo de resultado mostra como a gente pode usar essa física da microestrutura para obter entendimentos do comportamento desse tipo de material, porque esses entendimentos eles vão levar a gente, né, a conseguir assim usar esses materiais com mais clareza, com mais precisão, né? No problema de magnetohipertermia, por exemplo, se eu desprezo interações hidrodinâmicas, fica mais difícil fica mais fácil, esquentar o tumor. Isso aqui seria a parte imaginária da suscetibilidade complexa, que é uma grandeza que aparece em campo oscilatório, mas que no fundo está associado a esse aquecimento do tumor. Então, sem interação hidrodinâmica, eu formo mais agregados aqui, tá vendo? Na minha microestrutura. E esses agregados favorecem os efeitos magnéticos localmente. Quando eu ligo as interações, eu disperso um pouquinho, eu esquento menos o tumor. Então, eu estou numa fase de entender como a coisa funciona, pensando nesse entendimento micro-macro em aplicações, mas também em pesquisa fundamental, assim, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu passei um pouquinho do tempo, estou aqui 1h02 falando, até achei que ia passar mais, enfim. Então, obrigado pela atenção. Né? Se tiverem dúvidas, perguntas, eu estou aqui à disposição para a gente bater papo, trocar ideia e discutir. Obrigado, viu? Rafael, muitíssimo obrigado por essa aula magna, sensacional que você acabou de dar aí para a gente. Foi muito legal, muito boa. Nesse momento, então, eu abro para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, indagações e todos os ons que vocês quiserem. Por favor, comecem agora. Fique à vontade, viu, galera? À vontade. Deixa eu acompanhar aqui. Eu tenho uma pergunta, Rafael, para fazer, uma pergunta mais, vamos dizer assim, técnica, vamos dizer. Não é técnica, é mais da ciência ali, né? Naquele primeiro slide, no primeirão slide que você mostrou sobre a magnetohipertermia, isso. Que você mostrou a distribuição de temperatura no tumor, por que é que existe uma concentração de temperatura na parte superior do tumor, que é esférico? Não deveria ser uma coisa simétrica? É só pela condição de contorno. Assim, nesse caso, eu estava brincando com um campo que estava tipo assim, lá em cima, né? Não tinha campo embaixo, era um domínio quadrado, assim. Então, assim, essa região está mais próxima de onde o campo está mais forte, assim. E mais ainda, pus um campo que nem é tão físico assim, tá? Peguei um campo que tem um decaimento espacial 1 sobre R quadrado, né? E que está só na direção Y. Então, não tenho linhas de campo, por exemplo. Se eu aplicasse um campo radial, eu teria uma coisa isotrópica, né? Provavelmente. Mas é porque o campo que eu usei para testar foi em cima. Então, entendi. E é isso, né? Eu acho que se eu tivesse um tumor esférico, onde está mais próximo ali do tumor, o campo está mais alto, você tem uma resposta magnética mais alta, você tem uma resposta de magnetohipertermia mais intensa também, assim, né? Isso tá bem incipiente, viu, Ureba? Assim, eu tava, inclusive... Claro, eu entendo. Mas já é sensacional isso aí. Cara, isso é trabalho de disciplina. Isso foi um aluno que simulou, velho. Eu fiz um roteiro para eles, o moleque fez e ficou legal, assim, para entender o mecanismo inicial, né? E agora eu tô mexendo com isso com um aluno de PIBIC meu, assim. Tô eu mesmo escrevendo código aqui em Fortran, né? Tava mexendo com isso até semana passada, assim. E aquela equação que você está resolvendo, basicamente, é aquela equação que está logo aí abaixo, né? dθ médio dt. Ela é um pouco maiorzinha. Deixa eu te mostrar aqui o meu roteiro que eu coloquei, que está bem claro nela. Então, está em docência, disciplinas, transcal avançada, roteiro. Eu acho que é isso. Bom, então é isso mesmo. Esse aqui é o roteiro que eu escrevi para os alunos e tal. E a equação que eu estou resolvendo, no fundo, é a equação biológica do calor, a equação de Penny, né? Que tem um mecanismo de perfusão e tal, tá bem aqui embaixo, quer ver? Mas é a equação da energia já com difusão também. É aquela de baixo, mas aqui, ó. Então aqui eu tenho. Perfeito. Na superfície do tumor, eu tenho o termo transiente, o termo de difusão, um termo de produção de energia interna por efeito metabólico, é uma constante,
Esse termo de perfusão sanguínea, porque tecido biológico tem sempre umas veiazinhas ali passando e tal. Isso aqui é um quimacete, né? M.Cp delta T, da temperatura do sangue arterial que vai trocar com o do tecido ali. Que já é um efeito interessante também, que está já implementado. E o termo magnético aqui, local. Então, localmente, eu tenho um campo M, tem um valor de H ali, né? Local também, de como ele varia no tempo. Então, é essa equação que eu estou resolvendo ali. Na superfície do tumor com esse termo, dentro do tumor sem o termo, né, mas com propriedades do tumor, condutividade 2 do tumor e tal, e fora com propriedades do tecido saudável. O que está difícil para mim agora é encontrar propriedades de tecidos saudáveis e tumorais, condutividade térmica, é difícil encontrar isso, né? Então, assim, eu estou nessa fase de modelagem inicial, Entendi, sabe? entendi. E por que você está botando só efeito magnético só na superfície? Porque é onde tem as partículas. Eu estou considerando que não tem partículas. Não tem perfusão de partícula dentro do tumor. Não, pelo seguinte motivo, do ponto de vista real, essas partículas biocompatíveis, elas são conectadas a receptores tumorais químicos e elas colam mesmo no tumor e ficam ali. A impressão que eu tinha é que essas partículas elas eram cobertas com substâncias que eram, vamos dizer assim, atraentes para as células tumorosas que comiam essas partículas, e aí o ferrofluido ele se distribuía quase que homogeneamente, seguindo as irrigações sanguíneas do tumor. Então não é esse o caso. Por enquanto, na minha modelagem, não. Assim, entendi. Assim, porque, assim, sendo bem sincero, se eu fosse considerar esse mecanismo de difusão de partícula no espaço em torno do tumor, isso ia complicar muito a minha vida. Não, talvez claro. no futuro seria uma coisa bem legal, porque isso deve acontecer fisicamente, né? Elas estão ali, vão excitar, vão se desprender, algumas vão soltar, né? Assim, se eu tivesse uma noção de como elas vão se desprendendo do tumor ao longo do tempo e um modelo de difusão, e eu conseguisse incorporar isso, ficaria muito mais rico o modelo. Isso aqui é um negócio, Weber, que tem muito lugar para você poder, né? Expandir aí a análise. Expandir, cara. Muito massa, inclusive. A sua Legal. pergunta barra ideia, barra sugestão, barra dúvida. Exato, barra tudo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Daniel, você... Que a Kessia estava aqui, que legal. A Kessia teve que sair. Minha namorada tá aqui, velho. Um beijo para você. Que legal, velho. Vamos lá, alguém... Eu tenho outra pergunta, então, enquanto o pessoal se decide a fazer a pergunta. Quando você mostrou aquele blob de partículas, não é? A evolução daquele filme e tal, a pergunta é que você mostrou algumas fotos de como isso evolui. A pergunta é, claro que isso é um exercício totalmente, vamos dizer assim, intelectual, isso não é o que vai acontecer na vida real, porque não existe uma condição de contorno periódica e você não vai interagir com a sua esteira, mas nesse exercício intelectual que você está fazendo, qual é a condição das partículas quando T tende a infinito? É uma distribuição homogênea de partículas? Cara, Yuri, eu estava pensando a mesma coisa esses dias. Eu falei, cara, assim, é um excelente experimento mental, né, pra gente fazer assim. O que vai rolar depois de um long time, assim, elas vão estar, tipo, homogeneamente distribuídas, quantos ciclos elas têm que percorrer num box periódico para estar em uma configuração espacial homogênea ali no espaço. Eu não faço a menor ideia, e é uma coisa que eu adoraria estudar do ponto de vista, tipo, para entender mais dessa rota, né, do quanto essas partículas são eficientes nessa tendência natural que elas têm de dispersar. Eu não faço a menor ideia, mas tenho a mesma dúvida, né? Eu queria ver, por exemplo, também assim, tentar entender quais são as topologias possíveis que elas podem se distribuir ali, numa vista superior, por exemplo, porque se eu pego um agregado esférico ali, né, e vou variando de maneira meio que aleatória a condição inicial delas ali dentro, eu vou ter, tipo, uma que vai para cá, né, figuras que vão caminhar em diferentes sentidos, assim. Eu adoraria usar isso aqui para fazer um estudo de dispersão, bifurcação, padrões. Eu não tenho competência para isso, eu sinto, sabe? Isso seria muito bom, porque o Batchelor, antes quando ele terminou, assim, vamos dizer assim, as grandes contribuições de sedimentação, ele deu uma passeada na teoria de leitos fluidizados, que é
eu costumo dizer para os meus alunos, a nasty problem, né? Um problema sujo, feio, porque é cheio de equação difícil, não é aquela coisa bonita como a sua sedimentação e tal. Mas o Batchelor tentou escrever uma equação média para um leito fluidizado e ele escreveu um dos principais mecanismos desse leito fluidizado, que é a pressão de partícula, como um termo de difusão de partículas associado a um gradiente de concentração. Então, esse termo do Batchelor que aparece lá, você conseguiria medir fazendo exatamente essa simulação. Você pega um blob, deixa ele rodar infinitamente, ele vai terminar eventualmente, que é o que eu acho, numa situação de puramente distribuição homogênea de partículas, né? E você vai calcular como é que esse gradiente de concentração está evoluindo ao longo do tempo. Quando ele é totalmente concentrado, quando está totalmente distribuído, esse negócio não vai ser zero, e aí esse dφ dt vai ser zero, por isso que eu acho que esse steady state seu tem que ser um termo homogêneo, uma situação homogênea de distribuição de partículas, né? E eu também acho, eu também intuo que é isso que vai acontecer. E, cara, eu adoraria conseguir fazer um estudo legal, assim, sabe? Usando, assim, esse arquétipo conceitual como referência para entender os mecanismos de difusão. Porque é muito claro, você vê o blob ali, pô, esse cara uma hora vai espalhar todo mundo, mas como é que ele vai evoluindo para que isso aconteça? Né? Tipo, tem toda uma característica ali que está associado à natureza fundamental da interação entre partículas em baixo Reynolds, né? E assim, talvez aí a gente teria que implementar no código subrrotinas que computassem propriedades para as quais você pudesse atribuir um valor numérico e que te dessem uma pista da evolução da topologia dessa distribuição. Eu não sei se eu realmente não sei, não sei mesmo, assim, não faço ideia, né, de que tipo de variável teria que acompanhar, mas assim, quando eu fiz a simulação e escrevi no vídeo, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, né, a mesma coisa, quantos caras eu tenho que andar para estar... eu não sei, eu poderia já rodar, deixar aqui, tipo, 3 meses ligado e bora ver. Eu acho que é uma pergunta válida. Rafael, nós temos uma pergunta aqui no nosso chat, desculpa te interromper, pode terminar, perdão. Não, mas é isso. Inclusive, Urema, se você quiser brincar disso comigo, velho, tá feito o convite, irmão. A gente pode Seria bem legal. Beleza. Vamos lá. O Daniel tá com o microfone quebrado, pediu para eu fazer uma pergunta. Você saberia responder se à medida em que o campo incita a morte do tumor, o tumor ainda mantém sua forma à medida que ele vai morrendo? Ou uma modelagem mais fiel seria um problema de free boundary, na verdade? As células tumorais deixam de se ligar às partículas magnéticas à medida em que ocorre morte celular? Cara, muito massa a tua pergunta, Daniel. Adorei, velho. E eu tenho pensado muito sobre isso também, assim, porque eu estou numa fase inicial, assim, de, tipo, começar a entender o problema. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Bom, primeiro, se as células cancerígenas, elas morrem porque elas são aquecidas, né, naquela faixa de temperatura e vão morrendo, eu teria que saber a seguinte informação: quanto tempo uma célula cancerígena típica demora sob uma certa faixa de temperatura para morrer? Esse seria o primeiro ponto. E aí, pensando em termos de modelagem, como é que a gente poderia pensar em fazer isso, né? Eu tenho uma ideia mais simples, por enquanto, tá, velho? Para começar o rolê. Por exemplo, implementando um código, assim, um termostato, em que ele vai ficar ligando e desligando o campo se eu passar de uma temperatura limite. E aí, a própria equação da energia vai me falar qual vai ser essa condição operacional em que o campo tem que ficar sendo ligado, desligado, e isso vai ser função também da frequência do campo. Esse seria o primeiro passo para eu garantir um controle no meu código. Segundo passo, se uma região do espaço do tumor ficou durante tantos intervalos de tempo naquela temperatura, então eu tenho que, tipo, agora considerar que essa região não é mais uma região tumoral, agora saudável. Então, diminuir o tumor, por exemplo. Eu posso fazer um mapeamento de grade do domínio para identificando ao longo do tempo o que é tumor, o que é tecido saudável, o que era tumor e deixa de ser tumor e passa a ser tecido saudável, e eu vou ajustando o tipo de equação que eu vou resolvendo em cada ponto do domínio inicialmente para ver, por exemplo, esse cara esquentando e o tumor diminuindo também. Claro que do ponto de vista real... Valeu, Eric. Obrigadão, irmãozinho. Obrigado pela presença. Do ponto de vista... Um abraço, Eric. Tchau, tchau. O Eric vai dar uma palestra, hein?
tá marcado já dele. Bom, já que vocês interromperam, desculpa, vou aproveitar para parabenizar, Rafael, valeu pela palestra, cara, muito boa. E Obrigado. valeu, Yuri, pelo convite, cara, muito boa a iniciativa das... Beleza, joia. Obrigado por ter aceito o convite. Espero você. A sua palestra está agendada para abril. Vamos. Legal. A gente vai entrar em contato aí. Um abraço, Eric. Tchau, tchau. Um abraço, Eric. Valeu, irmão. Até mais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista prático, assim, né? Se a célula cancerígena morre e ela está lá impregnada com partículas magnéticas e elas se soltam, claro, você vai ter que, tipo assim, pôr mais partícula de novo. Né, em termos terapêuticos, o que eu imagino que aconteceria, você põe as partículas lá, põe o campo, esquenta, mudou um pouquinho. Aí, beleza, põe mais partícula, põe o campo, esquenta, mudou um pouquinho. Todo o lance, eu acho, dessa técnica, hoje em dia, o que eu entendo é que passa por uma necessidade de um entendimento profundo do comportamento do campo de temperatura dentro, fora, em torno do tumor. Isso depende de vários mecanismos físicos, né, que tem que ser implementados, porque o grande lance é que se você esquentar demais, você piora a condição da pessoa, sabe? A célula, ela morre por dois mecanismos, um que a gente chama de termoapoptose e um que a gente chama de termonecrose. Na termoapoptose, a célula, ela morre, o núcleo celular permanece íntegro e ela então é fagocitada por uma célula de defesa do organismo. É isso que a gente quer. 42 graus, isso acontece. 48 graus, você mata a célula e você derrete a membrana do núcleo da célula e você libera material podre de célula tumoral na pessoa, mata a célula, mas também mata a pessoa. Você chama-se termonecrose, você não quer isso. Então, o lance é o controle fino ali, sabe? Do tempo que o campo vai ter que ficar ligado, da frequência do campo e do tempo de aplicação, da concentração volumétrica de partículas em torno do tumor. Então, entender como esses caras se relacionam é o primeiro passo. E isso a gente pode fazer sem expor ninguém a nenhum risco. Você mete um código e resolve, assim, sabe? Eu quero começar do começo, a parte mais simples possível. Até porque eu não sou um grande numericista, não. Essa é a verdade. Então, coisa muito complicada, eu não sei mexer. Minhas coisas têm que ser simples para poder fazer algum progresso, assim, sabe? O Rafael está perguntando, o Daniel está perguntando de novo, mas uma vez que você define o seu domínio, você não stick with it até o final. O seu approach é resolvido da forma partícula a partícula. Estou um pouco confuso em como as equações são resolvidas. É uma mistura de DM com contínuo? Você consegue mudar o domínio? Então, para ficar mais claro, Daniel, assim, eu não estou resolvendo aqui o fluido, tá? Assim, não tem escoamento. É a equação da energia. Tá? Então, assim, o meu lance é só o campo de temperatura, por enquanto. Num domínio fixo. Perdão? Num domínio fixo. Fixo, diferenças finitas, 2D, simplesinha. Eu só resolvo a questão da energia em cada ponto. Esse ponto é um tumor, é um tecido saudável ou é uma superfície do tumor? Para ver como que o calor vai se propagar. O meu lance é o calor aqui. Não tem movimento, não tem flow. Por isso que a coisa é mais simples do que parece. E só por isso eu estou resolvendo, porque eu não sei resolver coisa complicada. Essa é a verdade. Então, assim, eu pego um domínio simplesinho e eu fico ele até o final. Por enquanto, no futuro, eu poderia, né, ajustar para aquilo que eu chamo de nó de tumor, ou nó de superfície, ou nó de tecido saudável, variar ao longo do tempo. Né? Se eu considero que essa região de tumor, se ficar um tempo suficientemente longo nessa temperatura, deixa de ser região de tumor. Então, conceitualmente, seria isso. Eu estou querendo uma equação da energia. E aí, eu estou usando diferenças finitas, explícito, simplão. Porque eu tenho que ter resolução espacial e temporal. O campo tem alta frequência, eu não posso fazer uma coisa muito complicada e tal, e cara, com os time steps muito pequenos, então eu estou começando do começo, o mais simples possível. Pode ser que seja uma coisa que dê um entendimento físico, e a gente vai ter que ajustar em função do progresso. Essa coisa do tumor, eu estou começando com isso agora mesmo, está bem incipiente. Eu tenho, assim, progredido mais na parte microestrutural, de simular um ponto hipotético de um meio viscoso, poderia ser um tecido tumoral ali, com partículas, e naquele ponto ali fazer simulações mais sofisticadas, usando dinâmica de Langevin, dinâmica estoquesiana, para computar a interação dipolar, magnética, e prever taxas de aumento. Agora, a questão espacial, eu comecei agora, né? E aí a equação da energia, né? Diferenças finitas, não tem Navier-Stokes, não tem escoamento, é um sólido ali com partículas magnéticas, e o que vai gerar esse aquecimento é a interação do campo
né, aplicado com a magnetização do material. Beleza? Joia. Joia. Beleza, vamos ver. Excelente pergunta. Cara, que bom. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Vamos lá. Não, então eu acho que já, pelo avançado da hora, já tivemos uma discussão bastante boa, já estimulou bastante perguntas. Rafael, eu queria agradecer enormemente, deixa eu aparecer para te dar tchau. Eu queria agradecer enormemente sua participação no nosso seminário. Abrimos os seminários desse semestre com chave de ouro. Temos uma pessoa circulando na minha casa aqui, deixa eu fechar minha câmera. E aí, mas é muito bom ter aí uma palestra tão boa como essa, né? Começando o nosso semestre. Cara, muitíssimo obrigado. Estamos aí, né? Vamos mantendo contato. Para todos os alunos que aí estão, de novo, lembro, se vocês quiserem apresentar alguma coisa, tiverem algum nome para aconselhar, para indicar, por favor, entrem em contato, tá bom? Vai ser um prazer tentar organizar isso. Rafael, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Yuri, gratidão pelo convite, assim, cara, é sempre um prazer poder falar sobre um assunto que a gente gosta, acha interessante para pessoas que também querem aprender, assim, a gente se sente menos solitário na prática da nossa atividade profissional, que é muito, né, a gente fica muito isolado ali, então obrigado, assim, você alegrou minha tarde com esse convite, e, cara, tô aberto, se quiser depois trocar uma ideia sobre essa questão do agregado ali, eu acho que a gente poderia se divertir, tá, velho, assim, então, tamo junto, gratidão, velho. É isso aí. Pessoal, então, olha, semana que vem nós temos seminário, vai ser o professor George Mateu, da Universidade de Connecticut, vai falar para a gente de modelagem de nuvens, tá bom? Camada limite atmosférica, mas com enfoque principal em nuvens, tá bom? Então vai ser bastante interessante, bastante simulação numérica interessante para a gente. Eu vou interromper a gravação.